É o Ricardo Capelli, né, que atualmente comanda interinamente o GSI. Ele fez um tweet dizendo o seguinte: o general Heleno pilotou o carro por 4 anos e entregou o veículo, entre aspas, avariado e contaminado para o G. Dias, que pilotou por apenas 6 dias. No 7º dia, o carro pifou. De quem é a culpa? Não é possível falsificar a história. Conspiração não passa recibo. Nesse fim de semana, inclusive, o Capelli, ele deu uma entrevista falando, foi uma entrevista para o Congresso em Foco, falando sobre isso. Na opinião dele, as investigações em curso na Polícia Federal, muito possivelmente indicarão que o militar, vinculado à linha mais dura do Exército, teve alguma participação nos acontecimentos. O militar, no caso, é o general Augusto Heleno, que comandava o GSI até então. Então parece que o nome do Heleno está muito implicado, inclusive nas investigações, né, Edu? E vamos lembrar uma coisa, Gui, que é o seguinte, gente, a gente às vezes fica falando termos assim, ouvindo na TV e etc. Instituição de Estado é diferente de instituição de governo. O que quer dizer? Os militares, servidores públicos federais, etc., eles trabalham para o Estado, eles trabalham para todos nós, independente de quem está no governo. Quem está no governo direciona as políticas públicas, direciona, enfim, o crescimento do país, a atividade econômica, e isso influencia em tudo. Mas as responsabilidades das carreiras de Estado são com o Estado. O que isso quer dizer? Esse tweet do Capelli, ele tem total razão de existir, mas ao mesmo tempo, pela lei, em tese, as pessoas que trabalhavam para o Heleno, elas tinham a obrigação de continuar protegendo o Palácio do Planalto, porque elas não trabalhavam pro Heleno, elas trabalham para o Estado brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se não aparecer uma lista grande dessas pessoas que a gente está dizendo que trabalhavam pro Heleno, que vão ser punidas, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa, porque ninguém trabalha pro Heleno, tá entendendo? Eu sei que na prática não é assim, mas então tem que ser punido. Não é, Gui? Carreira de Estado é carreira de Estado. O cara ali, ele não cumpriu com a obrigação, e aí é o seguinte, meu irmão, tem que pagar o preço. Exatamente. E ali, grande parte das pessoas tem uma falha dupla, porque elas, além de estarem nomeadas ali num cargo civil dentro do GSI, eles são originalmente militares. Então, além de terem falhado no desempenho do cargo civil que desempenham, falharam naquilo que são na origem, que é ser militar, que é defender o país. Então, num momento desse, aquelas pessoas que a gente viu em roupa de civil andando ao lado do G. Dias, eles são todos militares. Então, tem uma falha dupla ali. Deles na função e deles no cargo de origem. Grande parte deles é do Exército, mas tem também gente da Marinha e da Aeronáutica lotada no GSI, sempre teve. Agora, Guilherme, o general Heleno também tem que ser chamado e ser ouvido, né? Porque o Capelli, inclusive, nessa entrevista ao Congresso em Foco, eu vou abrir aspas para a fala dele nessa entrevista. Ele diz o seguinte: e aí ele está falando do general Heleno, desapareceu. Acho que quem se esconde teme a verdade. Essa é a minha opinião. O general Heleno está escondido? Onde? Quem consegue falar com ele? Todo dia recebo jornalistas que dizem que ele não recebe ninguém, não fala com ninguém. Por que o general Heleno se escondeu? Cadê a valentia dele? O Capelli abre essas aspas e fala isso literalmente nessa entrevista. Uma excelente pergunta. Cadê o general Heleno, Gui? Você que sabe onde é que está todo mundo. Fala pra gente. Na Asa Norte, onde ele mora. E deve estar caminhando muito com o cachorro, almoçando no girafas, deve estar com uma vida muito cheia, mas está fugindo completamente, né? No dia que o Bolsonaro chegou, o Heleno fez a primeira aparição pública dele desde que saiu do Palácio. Ele foi ao PL ver o Bolsonaro, ficou pouquíssimo tempo e saiu se esquivando dos jornalistas, não quis falar com ninguém. E tem tido uma conduta completamente diferente. Aquela pessoa inflamada do Twitter, que foi para as redes sociais, arrumava briga, chamava a imprensa de comunista, atacava os opositores. Esse general sumiu, desapareceu. O Heleno, desde que saiu do Palácio, especialmente depois do 8 de janeiro,
ele realmente vestiu o pijama e desapareceu dos holofotes. E eu concordo com o Capelli. É fundamental que ele deponha, que ele se explique, que ele diga se tem ou se não tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro. Porque as suspeitas, elas são fortes e cabe a ele elucidar cada uma delas. O Lênin Streck vai estar com a gente já a partir das 9 horas da manhã. Vamos aproveitar e perguntar juridicamente como é que pode ser essa convocação, esse chamamento para que o general Heleno venha prestar esclarecimentos também, né? Quando a gente tem mais imagens dessas invasões foram liberadas, a gente vai trazer com certeza durante as próximas semanas mais imagens, né? A gente não é que nem a CNN, né, do que consegue ver 4.000 horas de imagens em uma noite, infelizmente não temos essa capacidade. Então a gente vai trazer aos pouquinhos aqui as imagens para vocês verem junto com a gente.